Fala pessoal, tudo bem? Professor Alex aqui para mais uma aula. Nós estamos num ambiente um pouco diferente, como você pode perceber. E nessa semana nós iremos fazer algumas questões a respeito da nossa última matéria, que foi lentes esféricas, ótica da visão, concluindo em instrumentos óticos. Legal? Essa matéria é a parte final da ótica geométrica. Nós ficamos desde o início do nosso curso, desde o início do ano, falando sobre a ótica geométrica, e nós concluímos a ótica nessa matéria, tá? Lentes esféricas, né, dispensa comentários, é uma matéria muito importante, tanto na parte da nossa relação interpessoal. Nós temos um sentido que é baseado na ideia de formação de imagens em lentes, tá? A parte de lentes, ela é muito aplicada, sabe, em áreas de conhecimento, né? Alguns cursos usam as lentes para utilização de estudos, como por exemplo a própria física, a medicina, engenharias e etc e tal. Beleza? Rapaziada, selecionei aqui algumas questões da sua apostila, tá? Então, começamos com essa primeira questão aí, é a questão número 5 da página 44. Ela fala bem assim: um datiloscopista munido de uma lupa analisa uma impressão digital. Sua lupa é constituída por uma lente convergente com distância focal de 10 centímetros. Ao usá-la, ele vê a imagem virtual da impressão digital aumentada de 10 vezes em relação ao tamanho real. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta para a distância que separa a lupa da impressão digital. Então vamos com calma aqui, galera, analisando os dados, anotando os dados, para a gente ver o que a gente pode fazer, tá? Bom, ele fala que a lente é convergente, certo? E essa lente convergente, ela possui uma distância focal de 10 centímetros. Eu já vou chamar sua atenção para os sinais, tá, gente? Não tem como não fazer isso. Se a lente é convergente, evidentemente o sinal aí vai ser positivo de sua distância focal. Lembra disso, né, galera? Ele continua falando aqui que a imagem virtual da impressão digital aumentada 10 vezes, ou seja, o aumento linear transversal é igual a 10. A imagem é 10 vezes maior do que o objeto. Se a imagem tem 10 centímetros, o objeto tem 1, por exemplo. Tudo bem? Aí ele pergunta aqui, ó, com base nesses dados, assinale a alternativa correta para a distância que separa a lupa, ou seja, a lente, da impressão digital. Ou seja, ele quer encontrar o que aqui, galera? Ele quer encontrar aqui o valor de P. Supondo que, no caso, o P é a distância entre o objeto e a própria lente, a gente pode entender que essa impressão digital ela vai ser o objeto. Pensa comigo, tem uma impressão digital, eu tenho a lupa, e a impressão digital é o objeto. A lupa é a lente, e eu vou analisar essa imagem formada. Legal? Ele me pede isso aí. Olha só. Nós temos em mãos aqui algumas expressões matemáticas que nos ajudam, nos auxiliam na hora de fazer esse tipo de conta, por exemplo. Tá legal? Por exemplo aqui, galera, olha só. Vamos lá. Você deve lembrar da equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', concorda? Só que eu não vou usar essa expressão matemática pelo simples fato de que, repara, eu tenho o meu F, não é? Repetindo, eu tenho o meu F, eu quero encontrar o meu P, só que eu não tenho o P', certo? Então, para usar aqui a equação de Gauss, galera, eu deveria ter o P' antes. Só que aí eu vou analisar uma outra informação que a questão me deu, que está relacionado aí, pessoal, com o valor do aumento linear transversal. Tudo bem? Como assim? Bom, eu sei que existe uma relação entre o aumento linear transversal, o P' e o P. Lembra disso? Equação do aumento linear transversal pensando nas distâncias, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente colocar o meu P' em função do P. E aí trabalhar melhor, por exemplo, a equação de Gauss. Repara só, gente. Eu sei que o meu A vale 10. Deixa eu aumentar isso aqui, ó. O meu A vale 10, tá? Menos P' dividido por P. Então, por exemplo, galera, continuando essa continha aqui em cima, olha só,
aqui na parte de cima, nós temos que 10p é igual a menos p'. Então quem é p'? Já parou para pensar? Multiplicando menos 1 dos dois lados, o p' ele seria o menos 10p. Tá legal? Isso aqui é o meu p'. Certo? Coloquei o p' em função de p. Por que você fez isso aí, professor? Para na hora de usar Gauss, eu ficar com um pouco mais de conforto. Repara só aqui, gente. Eu vou começar a fazer a questão usando Gauss aqui em cima, olha. 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Queria deixar bem claro uma coisa também, pessoal, que ele cita aqui na questão que a imagem é virtual, tá? Se a imagem é virtual, ela tem um p' negativo. Isso explica por que o p' aqui, ó, ele em função de p, resultou num valor negativo, tá? Lembre-se sempre, pessoal, se você não se sente seguro quanto ao referencial gaussiano, não faça questões que envolvam cálculos, tá? Primeiro, gaste o seu tempo entendendo, identificando ali o referencial gaussiano, para você saber onde que você coloca positivo, onde você coloca negativo, para aí ter mais acertos nas suas questões aí. Tudo bem, pessoal? Essa é a minha dica, tá? Muito bem. Então nós temos o seguinte, olha, quem é f? F é igual a 10 centímetros, beleza? Eu não sei quem é p, vou repetir aqui o p, e no lugar do p', eu vou colocar o que ele vale. O quem é p', pessoal? P' é menos 10p, como nós vimos aqui. Tá legal? Daqui a pouco eu faço a troca ali do sinal, beleza? Então nós temos que 1 sobre 10 é igual a 1 sobre p menos 1 sobre 10p. Tá legal? Vamos fazer o seguinte, ó. Quem é o MMC entre p e 10p? Quem é? Boa resposta, isso aí, 10p. Legal? Então pensa comigo, pessoal. 10p dividido por p é igual a 10, vezes 1 é igual a 10, menos 10p dividido por 10p é igual a 1, vezes 1, 1, tranquilo, né? Olha, como eu sou malandro, eu já vou cortar aqui esse 10 com esse 10, porque eu posso fazer isso aí, legal? E aí, galera, multiplicando cruzado, eu posso fazer o seguinte, ó, p é igual, quanto que é 10 menos 1? 9, beleza? 9 centímetros é a resposta da minha questão, a minha primeira questão aí. Beleza, galera? Olha só, rapaziada, resposta letra A, pode marcar aí, tá? O valor de P, ele naturalmente deu um valor positivo porque ele refere-se ao objeto. Legal? Pode marcar aí. Vamos lá para a próxima questão então, rapaziada. Próxima questão, página 45, questão 7. É uma questão de ótica da visão, como o próprio desenho sugere, tá? Entre as diversas patologias visuais, as mais comuns são a miopia, na qual a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos distantes, a hipermetropia, que dificulta a observação de objetos próximos, e o astigmatismo, que distorce a imagem dos objetos observados. Esses defeitos podem ser corrigidos por meio do uso de lentes ou por processos cirúrgicos. Considere uma pessoa míope que somente consegue enxergar objetos nitidamente se eles estiverem a uma distância máxima de 40 centímetros de seus olhos. Dessa forma, para corrigir sua miopia, ela deve usar lentes divergentes, claro, né, miopia, lentes divergentes, capazes de gerar imagens virtuais de objetos distantes a uma distância de 40 centímetros da lente, como mostra a figura, tá? Olha só, pessoal, aqui eu já vou fazer algumas anotações. Repara só, rapaziada. O olho de uma pessoa normal, né, que não tem nenhum problema de visão, essa pessoa consegue enxergar nitidamente objetos a partir de uma distância de aproximadamente 25 centímetros, tá? A distância do olho até essa distância, que é até esse ponto, né, que a partir dele as pessoas conseguem enxergar normal, chama-se ponto próximo, legal? E existe um outro ponto que é o chamado ponto remoto, que é aquele ponto mais afastado, certo? O ponto remoto de uma pessoa com a visão normal é o infinito. Isso significa que a pessoa consegue enxergar bem objetos a partir de 25 centímetros em qualquer distância. Nós, que somos míopes,
eu não consigo enxergar bem a partir de certo ponto. Ou seja, o míope ele tem um certo problema nesse ponto remoto, tá? E nessa questão aqui, olha, a questão diz que a distância do ponto remoto dessa pessoa que tem miopia é de 40 centímetros, tá? Beleza? E aí, molecada, eu já vou usar esses 40 centímetros aqui em metros. Lembra que é 0,4, né? Por que metros? Bom, olha para a resposta, né? Olha as unidades da resposta, beleza? Sabendo-se que a vergência ou convergência é a mesma coisa, eu gosto desse termo vergência. A vergência da V de uma lente é o inverso de sua distância focal. Ele já me dá a fórmula então, ó. A vergência é igual ao inverso da distância focal, beleza? A lente que essa pessoa míope deve usar para poder enxergar nitidamente objetos distantes deve ter uma vergência, convergência, ele até usa outro termo aí, ó, em valor absoluto de quanto, né? Uma coisa que a gente sabe a respeito da miopia, galera, é o seguinte, eu vou botar aqui do ladinho, ó. Ele até fala na questão que a distância focal dessa lente divergente para a correção da miopia deve coincidir com esse tal de ponto remoto dessa pessoa que é míope. E aí eu chamo a sua atenção mais uma vez para a questão dos sinais, tá? Nós sabemos que a lente divergente ela apresenta uma vergência negativa, tá? Então, nesse caso aqui em cima, eu tenho que o foco ele é igual, a distância focal, né? É igual a menos esse dPRM, essa distância do ponto remoto do míope. Tá legal? Ou seja, vamos fazer o seguinte, ó. Como está aqui em cima, eu sei que a vergência, então, é igual a 1 menos dPRM. 1 menos 1 sobre, desculpe, a vergência é igual a 1 sobre menos dPRM. Legal? Como a questão ela indica ali do lado, galera, esse tal de dPRM é o seguinte, ó. 1 sobre menos quanto? Menos 0,4 metros. Legal? Olha só, pessoal. 1 sobre 0,4, só para te ajudar, é a mesma coisa que menos 1, né? Menos, vou colocar aqui, 10 dividido por 4. E o metro está embaixo aqui. Eu meio que multipliquei em cima e embaixo por 10. 10 dividido por 4 é igual a 2,5 em valor negativo, tá? Repara só, molecada, esse metro está aqui no denominador, tá? Ele tem um expoente aqui igual a 1. Então, se eu jogo ele para o numerador, ele sobe com o expoente menos 1, concorda, né? Qual que é a minha resposta? A minha resposta não é essa, porque ele pede aqui, ó, em valor absoluto, em módulo, tá? Então, o módulo de V é igual a 2,5 metros a menos 1, beleza? E lembrando o seguinte, galera, o tal do metro a menos 1 é a mesma coisa que a dioptria, né? Lembra disso? Que é a mesma coisa que o grau, certo? Metro a menos 1 é a mesma coisa que dioptria, que é a mesma coisa que o famoso grau. Quantos graus você usa na sua miopia? Quantas dioptrias você tem na sua miopia? Quantos metros a menos 1 você tem na sua miopia, por exemplo, aí? Tá, galera? São situações iguais, né? Resposta letra E. Pode marcar aí, beleza? Muito bem, pessoal, próxima questão agora é a questão número 5 da página 46. Essa é uma questão que faz uma bela referência a instrumentos ópticos, no caso, um satélite telescópio, digamos assim. O Landsat 7 é um satélite de sensoriamento remoto que orbita a 700 km da Terra. Suponha que a menor área da superfície que pode ser fotografada por esse satélite é de 30 por 30, um quadrado, que corresponde a um pixel, elemento unitário da imagem conjugada no sensor óptico de sua câmera fotográfica. A lente dessa câmera tem distanciamento focal de 5 centímetros. Supondo que os pixels sejam quadrados, qual o comprimento dos lados de cada quadrado? Tá? É bem interessante essa questão porque é o seguinte, quando nós falamos sobre formação de imagens, seja em espelhos e no caso lentes aqui, nós sempre analisamos uma dimensão da imagem, uma dimensão do objeto para analisar uma dimensão da imagem, que no caso é a altura.
beleza? Aqui ele fala de um quadrado, tá? O quadrado, pessoal, se você olha ele de frente, é como se fosse, na verdade, como se fosse não, né? É um negócio como você vê aí, quadrado, tá? Figura quadrilátera com os 4 lados iguais e tal, ângulos de 90 graus em cada vértice, beleza? Isso na frente dele. Se você olha ele de lado, que é o argumento que eu vou usar aqui agora, você vê tipo uma linha. E essa linha corresponde a uma aresta dessa figura geométrica que é o quadrado. Legal? Então eu vou colocar essa linha aqui, ó. Certo? Vou colocar representando como uma seta. Só para termos uma referência mesmo aí. Beleza? E aí, galera, veja bem. Lá no satélite Landsat 7 existe uma lente, que é uma lente convergente, tá? Uma lente convergente. E assim, galera, a imagem desse quadrado, eu vou chamar isso de objeto, tá? Esse quadradão aí vai ser o objeto, beleza? Gente, vamos utilizar aquele termo que acontece quando nós utilizamos a formação de imagens de um objeto que está muito longe. Lembra disso, galera? O termo utilizado de um objeto que está muito longe é que esse objeto está no infinito, tá? No infinito. Então, quando acontece isso, a imagem desse objeto é formada aonde? No foco da lente, beleza? Então é mais ou menos assim, ó. Vou dar uma exagerada aqui, beleza? Um raio vai vir nessa direção aqui. Outro raio vem nessa direção aqui, beleza? E aí a imagem ela é formada nos detectores de imagem lá da câmera que tem no satélite, beleza? Eu falei que esse satélite é um satélite de telescópio, mas na verdade não, né? É um satélite munido de uma câmera, beleza? Para fazer ali o geomapeamento, portanto, da Terra, beleza? Agora vamos aqui às distâncias, pessoal. Repara só, qual é a distância do quadrado, né, aquele quadrado de 30 por 30, até a lente do satélite? Poxa, como a questão fala aí, ó, são 700 quilômetros, tudo bem? Agora, qual que é a distância da lente até aonde a imagem foi formada? Evidentemente, esse aqui é um desenho sem nenhuma escala, digamos assim. E como o objeto ele está muito longe, na Terra, ele está a 700 quilômetros de altura aí, galera, essa imagem é formada no foco, beleza? Imagem formada no foco. E pensa comigo uma coisa, galera, vê se faz sentido aí pra você. A distância entre o satélite e o quadrado, o objeto que está na Terra, é uma distância muito longe, né? Pô, 700 quilômetros, é mais do que daqui até o Rio. Rio capital, né, no caso. No caso, galera, o pixel, que será o tamanho da imagem, é uma imagem muito pequena. Então vamos fazer aqui, galera, dar essa resposta, por exemplo, em centímetros, beleza? Então eu tenho que transformar tudo para centímetro aqui. Por exemplo, o que eu tenho que transformar para centímetro? Lembra também de uma coisa que é o seguinte, ó, o tamanho dessa, lembra da aresta do quadrado? Vale 30 metros, beleza? Repara só, gente, vamos transformando para centímetros, tá legal? Então a primeira coisa que eu vou transformar aqui para centímetros são os 30 metros, que corresponde, no caso, ao tamanho do objeto. Legal? Rapaziada, 30 metros é a mesma coisa que 3.000 centímetros, e como, pô, nós estamos aí no processo final da escola, quase vocês entrando na universidade, faculdade e tal, nós temos que ter um pouquinho de maturidade, concorda? Na nossa escrita, na nossa leitura, beleza? Então é por isso que eu vou utilizar aqui a notação científica, o famoso 3 vezes 10 a terceira metros, centímetros, beleza? Agora, a outra informação que eu vou passar para centímetros são os 700 quilômetros. Gente, 700 quilômetros é a mesma coisa que 700 mil metros, beleza? 700 mil metros, se eu adicionar mais 2 zeros, olha só, 700 mil com mais 2 zeros, isso fica quanto?
1, 2, 3, 70 milhões de centímetros. Isso aí, galera, corresponde a quê? Corresponde a 7 vezes 10 a sétima centímetros, beleza? E aí, acabou a questão, porque se você olhar com carinho para esse desenho aqui, certamente você vai reparar a presença de dois triângulos, tá? Um triângulo menor, que no caso aqui ele tem a informação que eu não sei, né? Vou chamar de X, beleza? O tamanhozinho lá, o lado, tá, do pixel, beleza? Esse X, ele corresponde, concorda comigo? Ele corresponde à base do triângulo menor, tá? E eu tenho a altura do triângulo menor, tenho a altura do triângulo maior e eu tenho a base do triângulo maior, beleza? Vamos então fazer o seguinte, ó. O triângulo menor, eu vou fazer do menor para o maior, porque eu quero encontrar uma informação que está no menor, beleza? O triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior, beleza? Então vai ser mais ou menos assim, ó. A base do triângulo menor sobre a base do triângulo maior é igual à altura do triângulo menor sobre a altura do maior, beleza? Vamos lembrar quem é quem? A base pequena, eu não sei quanto que vale, né? Lembra que eu chamei de x, é isso aqui. Legal? A base do triângulo maior vale 30, que no caso eu já vou usar aqui a informação em centímetros, beleza? 30 metros, no caso é 30, aliás, 3 vezes 10 a terceira. Como já está tudo em centímetros, eu não vou colocar a unidade na resolução não, beleza? Hzinho, pessoal, 5 centímetros, já está em centímetros, tá? E aí nós temos o Hzão. O Hzão, pessoal, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a 7 vezes 10 a sétima. Tá legal, pessoal? Aqui eu já vou fazer uma adaptação, tá? Repara só aqui. Eu tenho 10 a terceira aqui, legal? Aqui eu tenho 10 a sétima. Eu vou dividir os dois lados aqui, pessoal, por 10 a terceira. 10 a terceira dos dois lados, beleza? No caso da esquerda, eu posso cortar, tá? Esse cara com esse cara. No caso da direita, eu posso também, né, cortar esse cara com esse cara e sobra quanto? Sobra 4. Porque na divisão de potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 3, portanto, resulta no número 4. Continuando então, nós temos o seguinte, ó. X dividido por 3 é igual, eu coloquei o centímetro, ele nem precisava, tá? 5, vou tirar esse centímetro aqui, tá, gente? Dividido por 7 vezes 10 a quarta. Legal? Passando o 3 para lá multiplicando, ó, quanto que é 3 vezes 5? Pois é 15. 15 dividido por 7 vezes 10 a quarta. E aí é o seguinte, galera. 15 dividido por 7 é um valor próximo de 2,1, tá? E como nós já falamos hoje, repara só, esse 10 a quarta está com o expoente, que é o 4, positivo, e ele está no denominador. Se eu jogo ele para o numerador, ele vai com o expoente negativo, ó, 10 a menos 4, e a resposta já está em centímetros, por exemplo. Essa é uma questão discursiva lá da VUNESP, tá? Então, a resposta está aí, ó. 2,1 vezes 10 a menos 4 centímetros. Professor, eu poderia colocar essa resposta em milímetros? Poderia, tá? Eu só não passei ela para milímetros, pessoal, porque assim, ficaria muito distante do quilômetro, tá? Quilômetro para o milímetro é uma distância muito longa, então assim, eu prefiro deixar assim mesmo. Se você quiser resolver dessa forma, fique à vontade, tem o meu total apoio, beleza, pessoal? Resposta está no quadro aí, beleza? Próxima questão, questão número 2 da página 46. Essa questão diz o seguinte: um objeto encontra-se em movimento com velocidade v em direção a uma lente convergente, tá? Podemos afirmar corretamente o quê? Vamos lá. Enquanto o objeto se encontra antes do foco, sua imagem é real e invertida. Enquanto ele se encontra entre o foco e a lente, sua imagem é virtual, menor e invertida. Beleza? O negócio é o seguinte, vou mudar aqui a tela para você ver uma coisa. Olha só, olha a tela aí, ó. Repara aí.
quando a imagem, quando o objeto está além do centro de curvatura, a imagem é real invertida. No centro de curvatura, real invertida. Entre ele e o foco, real invertida. Então eu concordo quando a questão ela fala que enquanto o objeto se encontra antes do foco, sua imagem é real invertida. E é mesmo, tá? Agora, se eu aproximar o objeto um pouco mais perto da lente, a ponto dele ficar entre o foco e a lente, então a imagem ela não é virtual, invertida e menor. Ela é uma imagem virtual direita e menor. Tá, pessoal? Então a letra A está errada. Letra B. Letra A está errada. Enquanto o objeto se encontra antes do foco, sua imagem é real e invertida. Isso é verdade. Ela é real e invertida mesmo. Quando ele se encontra entre o foco e a lente, sua imagem é virtual, maior e direita. De novo, repara aí, ó, virtual, maior e direita. Então a resposta dessa questão é a letra B. Galera, muito importante fazer questões desse estilo, tá? Questões teóricas, colocou uma pitada ali de movimento, né? Enquanto o objeto vai se movimentando até o foco, a imagem é assim, quando passa do foco é assado. Muito importante. Resposta letra B, beleza? Próxima questão, uma questão de ótica da visão, seguindo o nosso cronograma, beleza, galera? Vamos lá. Questão 7 da página 47 diz que uma jovem foi ao oftalmologista que constatou a necessidade do uso de lentes corretoras, indicando na receita dos óculos que deve usar os seguintes valores. Beleza? Galera, assim, depois que você estuda um pouco sobre ótica da visão, aqui no curso pré-vestibular, a sua ida ao oftalmologista nunca mais será a mesma, tá? Por exemplo, se você tem acesso a essa receita que está aí, galera, o que você pode tirar de conclusão dessa receita? Repara só, não existe nenhuma informação na linha que se refere a ver de perto. Então essa pessoa não deve ser hipermétrope, né? Mas para longe eu tenho algumas coisas, beleza? E digo mais, eu tenho informações aqui a respeito de lente esférica, tá? Eu não tenho informações a respeito de lente cilíndrica, nem tampouco de eixo, que são informações pertinentes ao problema do astigmatismo, tá? A correção, pessoal, para quem tem astigmatismo são lentes cilíndricas, como indica aqui na questão, tá? E a ideia do eixo é porque a pessoa que tem astigmatismo, assim como eu, por exemplo, por ter uma curvatura da córnea, digamos que assimétrica do que deveria ser, então nós temos problemas no eixo óptico, né? Então deveria vir essa informação aí. Legal? O problema de visão dessa jovem e a localização do ponto distante de seus olhos quando estiver sem óculos são, respectivamente... Pessoal, essa pessoa não tem hipermetropia, nem astigmatismo. Ela tem miopia. Professor, como é que você sabe que ela tem miopia? Além do fato de estar aqui a informação para ver de longe, a informação de sua lente esférica é uma informação negativa. E se a distância focal ela é menor do que zero, isso indica que a lente ela é divergente, que é a lente necessária aí, né? Divergente. Lente necessária para a correção da miopia. Beleza? E aí é o seguinte, qual que vai ser então a distância do ponto próximo dessa pessoa? Nós sabemos que a vergência é 1 sobre f. E a distância focal, por exemplo, da lente que a pessoa vai usar, tem que coincidir com a distância do seu ponto remoto, que é aquele ponto que a pessoa consegue enxergar até ali. Passou dali, a pessoa não consegue enxergar bem, não. E é negativo, tá, pessoal? Porque a distância focal da lente divergente é negativa mesmo, beleza? De acordo com a tabela, olha só, tanto do olho esquerdo, OE, como do olho direito, OD, eu tenho a mesma informação. Então aqui, olha, a vergência vale menos meio. Isso é igual a menos 1 sobre dPRM.
Eu posso cortar esse menos com esse menos, e aí dPRM é igual a 1 sobre meio. Como nós sabemos, pessoal, quando eu divido um número por meio, é a mesma coisa de multiplicá-lo por 2. Então a resposta aqui é 2. 2 metros por conta das unidades envolvidas na questão. Beleza? Resposta letra qual? Letra C, né? Resposta letra C que diz: miopia, né? E o ponto distante está a 2 metros de seus olhos. Pode marcar aí letra C como resposta. Beleza, pessoal? Na letra D aqui, cuidado para você não se confundir, tá? 50 centímetros, meio metro, tem meio aqui, então, né? Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Talvez foi uma informação para induzir a pessoa ao erro. Resposta letra C, pode marcar aí. Vamos para a próxima. Próxima questão, questão número 8 da página 47, e ela fala que um projetor rudimentar confeccionado com uma lente convergente tem o objetivo de formar uma imagem real e aumentada de um slide. Quando esse slide é colocado bem próximo do foco da lente e fortemente iluminado, produz-se uma imagem real que pode ser projetada em uma tela como ilustrado na figura. A distância focal é 5 centímetros e o slide é colocado a 6 centímetros da lente. Já vou colocar essas informações aqui, beleza, jovem? Distância focal mais 5 centímetros, tá? Ele nem precisava me falar que a lente é convergente. Sabe por quê? Porque ele já me fala que a imagem formada é real. E aí eu te pergunto, qual que é a única lente capaz de conjugar uma imagem real? Resposta, lente convergente, tá? E ele fala que o slide, que é o objeto, ele é colocado a 6 centímetros da lente. Como isso refere-se ao objeto, também vai ser positivo, beleza? E aqui eu já chamo a sua atenção. É muito interessante que você faça esse exercício interno aí com você mesmo. Como assim? Pensa comigo. A distância focal dessa lente convergente é uma distância focal de 5 centímetros, beleza? Então, isso significa que o raio de curvatura vale 10. Se o objeto é colocado a 6 centímetros dessa lente, você concorda que esse objeto ele está entre o centro de curvatura e o foco? Né? Pois é. E aí, vamos ver aqui o seguinte, galera. Letra A posição em relação à lente, onde se deve colocar a tela. Não é? A tela é o local onde a imagem é projetada, onde a imagem é formada, beleza? Para se ter uma boa imagem. Então, no caso da letra A, galera, eu preciso aqui encontrar o valor de quem? Letra A, eu tenho que encontrar aqui o valor de P'. Quanto que vale P'? Legal? F vale 5, P vale 6. Vou usar qual equação? A famigerada equação de Gauss, que diz que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Se eu quero achar o 1 sobre P', pessoal, aliás, não quero achar o 1 sobre P', tá? Eu quero achar o P'. 1 sobre P' só na conta mesmo. Isso aqui é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. 1 sobre P' é igual, então, a 1 sobre 5 menos 1 sobre 6. Legal? Posso terminar essa questão aqui do ladinho, ó. 1 sobre P' é igual a MMC entre 5 e 6, não é o 30? Pois é. 30 dividido por 5 dá 6, vezes 1, 6. 30 dividido por 6 dá 5, menos 1, 5. Vezes 1, né? 5. Beleza? 1 sobre P' é igual a 1 sobre 30. Portanto, 3 pontinhos assim, o P' é igual a 30 centímetros. Tá certo, pessoal? Vale 30 aí, então. Agora, na letra B, ele pergunta o quê? A ampliação lateral, o aumento linear transversal. A imagem é maior, não é? E aí, galera, eu quero encontrar, portanto, o valor de A. Quanto que vale A? Na equação do aumento linear transversal, deixa eu aumentar aqui para vocês. Eu tenho algumas partes, né? Ó, A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Como eu sei o valor de P' e de P,
Então eu vou usar essa parte final aqui mesmo, ó. Então A é igual a menos P' sobre P. A é igual a menos 30 centímetros. Chama a sua atenção aqui, né, que o P' deu um valor positivo, porque a imagem é real, tá, galera? Menos 30 dividido por quanto? Dividido por 5, aliás, por 6, que é a distância de P, como nós vimos aqui do lado. Cadê? Aqui, ó, 6. Beleza? Então, galera, eu posso cortar centímetro com centímetro. E quanto que dá isso aí? 30 dividido por 6, né? Então o A vai ser igual a menos 5. Beleza? O que significa isso, galera? Bom, significa que a imagem é 5 vezes maior do que o objeto. E por que o menos? Porque se a imagem é real, ela é invertida. O objeto está para cima, a imagem está para baixo. 5 vezes maior do que o objeto, numa orientação contrária a ele. Essa que é a interpretação. Beleza? Então tá aí a resposta. 30 centímetros o P', menos 5 o valor de A. Vamos para a última questão? Vamos lá? Última questão do nosso encontro de hoje é a questão número 4 da página 46. Para fechar essas questões que eu selecionei para vocês hoje, galera, eu fecho com uma questão de lentes mesmo, né? Propriamente dita, né? Que fala assim: para ilustrar a possibilidade de projeção de imagens por lentes esféricas, um professor fez um experimento no qual ele colocou uma lente entre uma vela de 4 centímetros de altura e um anteparo. Notou que a lente projetou uma imagem nítida da vela no anteparo de 1 centímetro e que nessa situação a distância entre a vela e o anteparo era de 120 centímetros, como mostra a figura. Beleza? Então tá aí. Sendo assim, pode-se dizer corretamente que a lente utilizada pelo professor era... Pessoal, você concorda que essa imagem aqui ela é invertida? E você concorda também que se a imagem é invertida, portanto, ela é real? E, por último, se ela é real, ela só pode ter sido formada por uma lente convergente? Então a letra A está errada e a letra B também. Vamos na C, D ou E. Beleza? O que eu posso falar aqui a respeito dessa questão, pessoal? O que é esses 120 centímetros, pessoal? 120 centímetros é o seguinte: eu tenho aqui o objeto e eu tenho aqui a imagem. Em algum lugar entre o objeto e a imagem, eu tenho a lente que é convergente aqui assim. Beleza? Então esses 120 centímetros aí, pessoal, deixa eu melhorar aqui o desenho, ó, tipo aí, a lente está por aqui assim, tá? Esses 120 centímetros representa a distância do objeto até a lente e a distância da imagem até a lente. Ou seja, P mais P' é igual a 120 centímetros. Beleza, ele fala aí que O é igual a 4, I é igual a 1 centímetro. Beleza? E aí, vamos lá, pessoal. Lembrando que esse I aqui é menos 1, tá? Porque ele está de cabeça para baixo, enquanto o objeto está de cabeça para cima. Já chamei sua atenção para isso. Beleza? Claramente, pessoal, nós precisamos, com essas informações que nós temos, essa informação e essa informação aqui, encontrar o valor da distância focal. Como é que eu posso fazer isso aí? Eu já tenho essa primeira relação, beleza, tá? Uma outra relação que eu posso utilizar aqui é o seguinte, galera, repara só. I sobre O é igual a menos P' sobre P, não é? I vale menos 1, O vale 4, menos P' sobre P. Eu posso cortar esse menos com menos, legal? E aí se eu multiplicar cruzado, o que eu posso ter aqui, galera? Eu posso ter que o P ele é igual a 4 vezes P'. Legal? Isso aí vai ser bom para mim. Por quê? Porque eu posso estabelecer uma relação entre P e P' da seguinte maneira, olha só, olha para cá, ó. Repara só. Se eu sei que o P vale 4 P', galera, então vamos colocar essa informação aqui, ó. 4 P' mais P' é igual a 120 centímetros.
5 pelinha é igual a 120 centímetros. Continuando o raciocínio do lado de cá, nós temos que pelinha é igual a 120 centímetros dividido por 5. Então, isso significa o que, galera? Pelinha, quanto que é 120 dividido por 5? É 24. Beleza? Já sei que o pelinha vale 24. Legal? Se eu sei que o pelinha vale 24, se eu substituir 24 aqui, ó, eu vou ter o valor de P, tá? Eu vou fazer isso aqui do ladinho, aqui em cima, quer dizer, ó. Aqui em cima do ladinho aqui, olha, nesse cantinho separadinho aqui. Beleza? Então, P mais pelinha é igual a 120 centímetros, tá? Nós sabemos que o pelinha vale 24 centímetros. Então aqui vale 120, beleza? P é igual a 120 menos 24, ambos calculados em centímetros, beleza? P é igual... Quanto que é 120 menos 24? É 96, né? 96 centímetros é o valor de P. Tudo bem, pessoal? Beleza? E aí, o que vai acontecer, rapaziada? O que vai acontecer é que eu agora posso simplesmente calcular o valor de F com qual equação? Claro que é a equação de Gauss, beleza? Vamos lá. Beleza. Equação de Gauss, para fechar a nossa questão e a aula de hoje, ela diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é igual a 1 sobre 96 mais 1 sobre 24, tá? Quero chamar a sua atenção mais uma vez que o P' aqui, olha, ele é um P' positivo porque a imagem é real, tá? Qual que é o MMC entre 96 e 24? 96. Concorda? 96 dividido por 96 dá 1 vezes 1, 1. Mais 96 dividido por 24 dá 4. Vezes 1, 4. Então, nós temos que 1 sobre F, deixa eu dar um zoom aqui, ele é igual a 5, ele é igual a 5 sobre 96. Portanto, eu sei que F é igual a 96 dividido por 5. 96 dividido por 5. E esse valor aí é igual a 19,2 centímetros. E aí, pessoal? A lente é convergente nesse caso, tá? E a distância focal é 19,2, aproximadamente 19, como diz aqui a resposta na letra C. Tudo bem, pessoal? Bom, galera, nós encerramos aqui a nossa matéria de lentes esféricas. Aliás, não só isso, né? Encerramos aqui a nossa matéria de ótica geométrica, beleza? Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Qualquer dúvida você pode nos procurar, fique à vontade, beleza? E fico por aqui hoje, rapaziada. Tente fazer as outras questões da sua apostila, questões que não resolvemos aqui. Beleza, pessoal? Fico por aqui, um abraço, fui, valeu, tchau, tchau.